E aí, povo, tudo bom com vocês? Tô gravando esse vídeo hoje pro meu canal, mas é uma palavra mais direcionada pro, pro povo cristão, né? Eu tava lendo um estudo ontem e eu achei muito interessante, porque é com relação às obras da carne e às obras do espírito. E eu quero deixar uma dividida aqui com vocês, para a gente dar uma meio que um estudo sobre isso, né? Uma refletida sobre isso. E ele está lá em Gálatas 5, 19 e 21, que diz o seguinte: as obras da carne, né? As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. E elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. E repito o que já disse: o que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Aí eu quero só fazer um parênteses aqui com alguns desses pontos em que nós cristãos, né, praticamos. Né? Então eu vou colocar aqui, ó, as inimizades. Né? Você que é cristão, tem alguém que você não conversa? Tem alguém que você não gosta? Tem alguém que você tem algum tipo de ranço, sabe? Aquela pessoa que vive te maltratando, que vive te enchendo o saco, você não suporta chegar, que ela chegue perto, que ela chegue no ambiente, né? Então, dá uma pensada nisso, tá? As brigas, né? Você tem mantido mais a paz ou mais a guerra? As ciumeiras, como é que anda? Como é que você tem lidado com o seu ciúme? Tá bem? Isso? Tá controlado? Os acessos de raiva, quantos e quantos de nós, né, nos pegamos nesse acesso de raiva, né? A desunião, né? Como que nós podemos pregar a palavra de Deus num meio de desunião? Às vezes nós não temos união nem com o nosso irmão de uma outra denominação, né? As divisões, quantas divisões a gente vê na igreja, não é? As invejas, quanto irmão invejoso, gente. Quantas pessoas invejosas no nosso meio, né? Bom, isso que eu tô falando aqui são obras da carne, tá? E tudo que vem da carne não glorifica a Deus. Todos esses comportamentos levam ao inferno, né? Ou seja, te levam a ter uma vida que vai te afastar de Deus. Então, irmãos, vamos pensar nisso, tá? Procurar nos manter o mais santo possível. Porque, ao contrário das obras da carne, a gente tem as obras do Espírito, que estão lá em Gálatas 5, 22 e 23, que diz o seguinte: mas o Espírito de Deus produz o amor. É o primeiro, é o amor. Né? Então, meu irmão, procure amar mais, tá? E falar menos, e questionar menos, e se impor menos, tá? Pré-julgamentos, raciocínios indevidos, deixa isso para trás. Procure amar, né? Isso é fruto do Espírito. O amor, não cabe a você julgar nada, tá? Só cabe a você amar. O amor, a alegria, né? Seja alegre porque você tem o Espírito Santo de Deus que habita em você. Seja alegre porque você tem a salvação. Seja alegre porque você tem paz, né? Porque o próximo fruto do Espírito é a paz, né? E a paz, ela não vive em meio à guerra, ela não vive em meio à briga, ela não está em discussões no Facebook, ela não está em levantamentos de opinião, tá? A paciência, a paciência é fruto do Espírito, então busque a paciência, busque respirar, né? Quando uma pessoa te ofender, né? Busque a paciência, né? Com seus filhos, com seu marido, com seu colega de trabalho.
né? Mais um fruto do Espírito, a delicadeza. Seja delicado, né? Delicado ao falar, delicado ao agir, né? Seja delicado quando você for se expressar, né? Cuidado para não ferir quem está ouvindo o que você está falando, né? A bondade. A bondade é um fruto do Espírito, então seja bom. Procure a bondade, procure fazer o bem independente da situação, né? A fidelidade, quando a gente fala nessa palavra fidelidade, a gente pensa logo, fidelidade entre marido e mulher. Também, mas não é só isso, né? A fidelidade com o seu amigo, a fidelidade com a justiça, a fidelidade com Deus, né? Seja fiel ao que é certo, né? E por último, a humildade e o domínio próprio, né? Se você encontrar um irmão hoje que não é humilde, então ele não tem o fruto do Espírito, tá? Porque a humildade, ela é um fruto do Espírito. E o domínio próprio, né? Quantas pessoas que dizem, eu sou assim, eu sou explosivo, eu sou assim. Isso não é fruto do Espírito, tá? O domínio próprio é você, apesar da sua personalidade, é você se controlar para você poder refletir a Deus e mostrar Deus na sua vida, tá? Aí, quando a gente pensa em humildade, né, e ser bom, e ser essas coisas aqui tudo, a gente pensa, então a pessoa pode fazer o que quiser comigo que eu tenho que abaixar a cabeça. Olha só o que a palavra diz. Da gente nunca revidar o mal. Ela está lá em Romanos 12, 19 e 20. Diz o seguinte: meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois ele dá, tá? Por quê? Porque Deus é amor, mas ele é principalmente justiça. Então ele não deixa os seus serem humilhados, tá? Pois as escrituras sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as escrituras: se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Então, a vingança não cabe a você, meu irmão, tá? A vingança não cabe ao cristão. A vingança cabe a Deus. Então, deixe Deus agir, tá? Não tente tomar o papel de Deus. Porque se você fizer isso, você vai estar entrando lá em cima naquela questão de obras da carne, tá? E obras da carne não tem participação com Deus, tá bom? Então, pense nisso, tá? Que o Senhor Jesus te abençoe.